Artes. Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Artes, da autoria de Luís Guita. José Maria Neves, por Cabo Verde, é o título da biografia do antigo primeiro-ministro e candidato a presidente da República de Cabo Verde nas eleições de 17 de outubro. Na biografia, de autoria do jornalista José Sousa Dias, além da entrevista a José Maria Neves, onde são feitas algumas revelações, há uma parte dedicada aos depoimentos, onde, entre outros, participam o antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, o antigo primeiro-ministro de Angola, Marcolino Moco, o presidente do PAIGC e antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, o antigo primeiro-ministro de Portugal, Francisco Pinto Balsemão, e o antigo presidente do governo espanhol, José Luís Zapatero. Em entrevista à RFI, o jornalista José Sousa Dias revela-nos um pouco do que podemos encontrar no livro e o que é que está na origem da biografia José Maria Neves, por Cabo Verde, editado pela Rosa de Porcelana. Em fins de abril, quer o Dr. José Maria Neves, quer o responsável pela Rosa de Porcelana Editora, desafiaram-me para escrever uma biografia. E isto com o prazo um bocado complicado, que era de 1 de junho. E achei que era capaz, mas impus algumas condições, que era fazer as perguntas que eu queria e não fazer um livro de bajulação ou de idolatria, para apenas cingir aos factos e depois fazer as perguntas que eu quisesse, e se ele quisesse responder, responderia, se não quisesse responder, não responderia. O que é certo é que foram quase 20 horas de entrevistas, em que se falou de tudo e que acabou por naturalmente cumprir-se o prazo, com 2 ou 3 dias de atraso, e é isto. E a estrutura do livro, como é que foi pensada? A entrevista ou as declarações foram pensadas como biografia, temos que ter em conta isso mesmo, tem de ter uma ordem naturalmente cronológica. E a cronologia foi a óbvia, não é? Começar pela infância, os estudos, apanhou o 25 de Abril, apanhou a independência, a adesão ao PAIGC na altura, que depois se tornaria PAICV, os estudos no Brasil, o regresso a Cabo Verde, as disputas no partido, a chegada à governação, os 3 mandatos da governação, o fim da governação, enfim, e depois aspectos colaterais. E a preocupação toda foi falar de tudo. A grande preocupação que eu tinha era fazê-lo falar e fazer as perguntas que quisesse, e ele teria de responder. Durante essas 20 horas de entrevista, foi feita alguma revelação mais polémica? Não há assim grandes polémicas, porque haverá meia dúzia de situações mais engraçadas ou mais polémicas, nomeadamente a relação com Pedro Pires, o combate nas eleições contra o Pedro Pires, as divisões dentro do próprio PAICV, já a partir de 80, alguma relação com alguns dirigentes partidários, uma coabitação com o presidente Jorge Carlos Fonseca e aspectos ligados à liderança que lhe sucedeu no PAICV, que foi Janeiro Alfaro Almada, e as relações com o Felisberto Vieira, que sempre foram relações internas. Em relação ao partido da oposição, ao MPD, foi cordial, vamos pôr assim, foi cordial. Não fugiu a questão nenhuma, respondeu sempre e as coisas correram bem. Mas no livro há coisas que não são do conhecimento público. Eu penso que, sobretudo, as opiniões que ele tem acerca da relação que manteve com a oposição, cordial até certo ponto, bastante crítica noutro ponto, teve o mérito de falar sobre isso, e depois as questões internas dentro do partido que o levaram ao poder, nomeadamente as disputas e a relação com Pedro Pires, que toda a gente pensa que era uma relação complicada de ódio, que não era, pelo contrário. Pelo que ele explicou, não há assim grande dúvida para que não possa ser verdade, não me ponho em causa isso. A chegada à liderança do partido de Janeiro Alfaro Almada, aí sim, há uma história mais clara, porque ele não defendia ou não queria que Janeiro Alfaro Almada, tão cedo, tão jovem, e ela era um delfim dele, deveria ter mais lastro político, era muito jovem, e depois as próprias relações com Felisberto Vieira e mais tarde com Pedro Pires. Há uma parte do livro que é dedicada a depoimentos. Quem são essas pessoas? São 12 depoimentos, desde Pedro Pires, naturalmente, que também esclarece, embora mantenha José Maria Neves a uma certa distância, pessoas também como Joaquim Chissano, ex-presidente de Moçambique, Francisco Pinto Balsemão, Pedro Santana Lopes, Domingos Simões Pereira, o antigo primeiro-ministro espanhol, José Luís Zapatero, e mais 6 ou 7 personalidades. O que é que procurava com essa ideia de recolher depoimentos? A ideia não é minha, a ideia foi do próprio José Maria Neves, saber o que é que eles pensavam sobre
A atividade de José Maria Neves. É evidente que isto tem um conteúdo político e eleitoral subjacente, não é? Houve pessoas que recusaram falar, precisamente por causa disso. Não se recusaram, escusaram-se. Vamos pôr assim a diferença. E, de uma forma geral, fiquei surpreendido com Pedro Santana Lopes, e no livro depois está explicado porquê, e Francisco Pinto Balsemão também. O que é que está na origem dessa surpresa com os depoimentos de Francisco Pinto Balsemão e Pedro Santana Lopes? O PSCV está muito conotado com o PS e era difícil extrapolar para alguém do outro lado, não propriamente do PSD, mas que estivesse ligado ao PSD de uma ou de outra forma. E significa claramente que há respeito. Isso significa que não há envolvimento político, nem há questões políticas que estão subjacentes a isso. Nos depoimentos houve mais surpresas? Quando eu falo de Pinto Balsemão e de Pedro Santana Lopes, falo na surpresa, mas pela positiva. Isto é, pela positiva porque não está subjacente ou não está sequer tão pouco dependente de critérios políticos ou eleitorais. Independentemente de tudo isso, puseram-se acima da política. E isso, para mim, é valorizável num contexto político-partidário, político-eleitoral. Estamos a falar de eleições presidenciais, é um facto, mas souberam pôr todas essas questões abaixo daquilo que era desnecessário. Entretanto, há dois fatos que convêm ser apontados. O biografado é candidato à presidência da República, em Cabo Verde. A campanha arranca no fim deste mês. Há aqui uma coincidência entre o lançamento deste livro e as ambições políticas do biografado. Outro ponto prende-se com o facto de que o autor, aqui à minha frente, José Sousa Dias, é jornalista. Pode haver aqui um choque entre o estar a escrever esta biografia e o ser jornalista? Não há coincidência nenhuma. Isto é uma estratégia de campanha como qualquer outra. Daí a minha preocupação inicial de ter cuidado de escrever factualmente. Aquilo que eu sei, como trabalho na agência Lusa, é escrever factualmente. E isso para mim é fundamental e na nota do autor está bem explicado e bem vincado isso. A minha preocupação foi sempre manter-me afastado da questão política para que saísse um trabalho independente, livre, porque eu não vou perder a minha independência jornalística e também, no fundo, é a minha credibilidade que está em causa. E a minha preocupação foi sempre essa. Depois de escrever este livro, ficou a vontade de voltar a escrever no mesmo registro? Podem surgir outras biografias escritas pelo José Sousa Dias? Eu não chamei isto de um livro, eu chamei isto de uma biografia. E uma biografia em que cada um dos 10 capítulos tem a parte relativa às perguntas e respostas e no início de cada capítulo tem um contexto do período dentro desse contexto. E a minha preocupação foi estruturar a biografia para que pudesse sair um trabalho jornalístico mais aprofundado. No fundo, é um trabalho jornalístico independente, que isto que fique claro, é um trabalho jornalístico mais aprofundado. No fundo, é isto. Agora, se me perguntam se me dá vontade de... É o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Se houver oportunidades, provavelmente farei. Dependerá sempre das condições, dependerá também sempre da minha visão das coisas, mas é um trabalho profissional. Implicou alguma investigação, naturalmente, mas, como todos os trabalhos jornalísticos, requerem sempre um bocado de investigação. Considera que este livro pode ser um contributo para se conhecer melhor a história política de Cabo Verde? Da mesma forma que Pedro Pires confunde-se com a história de Cabo Verde, José Maria Neves confunde-se pelo menos com os primeiros 16, 17 anos da história de Cabo Verde, da história política, não é? De facto, há ali muitas realizações. Houve um período de vacas gordas, por isto nestes termos. Cabo Verde saltou de um país de rendimento baixo para um país de rendimento médio, mas isso é outro caminho a seguir. Houve ali o período das vacas gordas, porque também vieram muitos financiamentos estrangeiros. Souberam aplicar bem os fundos, da mesma forma que o MPD os terá aplicado durante a década de 90. Agora, acaba por ser um contributo, mas o contributo possível, porque é a visão de um só, não há o contraditório, é a opinião dele, é uma entrevista que lhe é feita e será sempre a visão dele. Eu limito-me a expor as perguntas e respostas e a fazer um contexto político, social, económico, tudo disso, de maneira que não há nada que saber. Isto é um trabalho profissional, é, como eu disse há pouco, um trabalho jornalístico mais aprofundado. Ouvimos o jornalista José Sousa Dias, autor da biografia José Maria Neves por Cabo Verde, editada pela Rosa de Porcelana. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.